Cabeça, fechar nossos olhos, fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por essa instrução que o Senhor irá colocar aos nossos corações nessa manhã, a tua palavra sendo exposta, ministrada à minha vida e a todos que estão e se fazem presente aqui na igreja e que estão conectados também através do nosso canal no YouTube. Pai, em nome de Jesus, que você possa tratar em específico, de forma individual, de forma coletiva, que teu Santo Espírito possa se manifestar em nosso meio, que possa agir em cada um de nós, suprindo cada uma das necessidades e expectativas que foram geradas em Ti, Pai, nessa manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por você nos guiando no falar, no agir, em todas as coisas. Te agradecemos por esse tempo, Pai, maravilhoso, da qual estamos na Tua presença manifestada. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa tratar com cada um, com cada coração aqui presente. Te agradeço por cada família aqui representada, que veio em paz, em segurança à nossa igreja e que retornarão também às suas casas em paz, em segurança, para logo mais também à noite estarem juntos, reunidos aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos dando continuidade à nossa série Preparando-se para 2025. Começamos com o nosso querido pastor Dom Francisco Wanderson, é outro nível, fica até mais difícil ministrar depois dele. E foi maravilhoso a forma como Deus usou o nosso querido pastor para nos abençoar naquela manhã maravilhosa. Quem esteve aqui presente pôde desfrutar desse ambiente, quem também esteve conectado através do canal do YouTube também. E nessa manhã nós pretendemos dar continuidade àquilo que Deus tem proposto para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para o nosso futuro, para o nosso 2025, sendo construído a partir de agora. Amém? Você está gerando seu 2025 aí dentro de você? Nessa manhã nós vamos fazer isso. Nós vamos gerar o nosso 2025 dentro de nós, para que ele possa se manifestar conforme a vontade do Senhor. Amém, queridos? E eu tenho um texto da qual Deus compartilhou comigo durante esses dias. Nós vamos aprender a construir, a se preparar para o nosso 2025 através de um salmo, que é o Salmos do Asaf, do salmista Asaf. Salmos capítulo 77. Se você está com sua Bíblia, por favor, abre comigo lá no Salmo 77. Esse versículo, esse texto, na verdade, dá título à nossa mensagem de hoje. Eu quero ler primeiramente com você o texto. Em seguida eu compartilho o tema da nossa ministração. Salmos, capítulo 77. Eu quero ler a partir do versículo 10. Depois, se você puder, em casa, dá uma lida em todo o contexto do Salmo 77. É um salmo muito forte, assim como os demais, mas esse de forma específica para esse tempo. A partir do versículo 10 do Salmo 77 diz assim, na versão NVI: Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Mas recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Na versão NVT diz assim: pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Versículo 11 diz: depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Aleluia! Eu quero ficar por aqui. Mas esses salmos, todo ele, 77, é um salmo do Asaf, em um momento de tribulação da sua alma, em um momento de dor, em um momento de angústia, um momento onde ele estava lidando com o seu presente.
Mas é interessante como Asaf nos apresenta a forma como ele se preparou para o seu futuro também. Ele estava lidando com o seu presente, se preparando para o seu futuro. É o que estamos fazendo aqui através dessa nova série. Estamos lidando com o presente, se preparando para o nosso futuro. E Asaf demonstra aqui uma chave forte para que possamos estar diante de Deus com os pensamentos certos, lidando da forma correta com as circunstâncias e as situações que porventura podem atribular a nossa alma. O tema da mensagem de hoje é lembre-se. Lembre-se, como está aqui no telão. Essa vai ser a chave que nós vamos estudar e vamos meditar nessa manhã, através da vida do salmista Asaf. Como é que Asaf lidou com o seu presente, se preparando para o seu futuro? Eu quero dizer para você que está acompanhando essa série, o seu 2025, ele não vai acontecer no dia 1º de janeiro. O seu 2025 começa a acontecer quando você começa a gerar algo dentro de você. O seu 2025 nasce primeiramente dentro de você, para que depois possa se manifestar fora de você. Primeiro é gerado dentro, depois se manifesta fora. E sabe, queridos, qual é a forma correta de gerarmos o 2025 dentro de nós? E todo esse texto do Salmo 77 nos mostra bem. Porque aqui o Asaf, ele está lidando, no versículo 10 que nós acabamos de ler, com um pensamento que está lhe angustiando, com pensamentos que estão atribulando sua alma. Ele está confrontando a sua alma. Ele está em um confronto, em uma batalha aqui. É tanto que no versículo 10 ele diz: é por essa razão que eu sofro. E o pensamento daquele momento era: o Senhor não age mais. O Senhor voltou a sua mão contra mim. Olha o tipo de pensamento que o Asaf estava sofrendo, passando ou vivenciando naquele instante. E aquilo estava angustiando sua alma. Eles estavam passando por dores, situações e circunstâncias que estavam lhe sufocando na sua alma. E eu digo a você, queridos, tudo se inicia nos pensamentos. O teu futuro se inicia nos pensamentos. A forma de como você lidar com o seu presente também se inicia nos pensamentos. E aqui o Asaf, ele está lidando com seus próprios pensamentos. E nesse momento que ele falou: eu sofro. Porque para ele, Deus parou de agir naquele momento. Para ele parecia que estava distante de Deus. As coisas já não estavam fluindo como antes. E você pode estar aqui nessa manhã, ou através do nosso canal no YouTube, se perguntando: o meu 2024 não está tão bom. Eu não estou passando por situações tão boas. A minha situação não é fácil. As circunstâncias me sufocam. A minha alma está atribulada. Como é que eu posso pensar em 2025, me preparar para 2025, se meu 2024 nem está acontecendo direito? Talvez você esteja no mesmo ponto que o Asaf estava aqui, com esse mesmo pensamento. Queridos, eu quero dizer para vocês, se a mensagem de hoje não for um remédio, é uma vacina. Talvez sua vida esteja bem, talvez você esteja bem de saúde, mas é bom que você absorva isso, para que quando seja necessário, você aplique bem. Ou talvez possa até instruir outras pessoas que estejam vivenciando essa mesma condição do salmista Asaf.
de dor, de sofrimento, os pensamentos descompensados, pensamentos desordenados. E no versículo 10, ele diz: eu estou sofrendo por causa disso. Ele está ali lidando com o seu presente. Talvez você esteja aqui nessa manhã, veio para o culto, veio louvar ao Senhor, veio escutar sua palavra, mas você está lidando com o seu presente, está lidando com certos pensamentos, com certas ideias desordenadas, fora do sentido da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você. Mas graças a Deus que você veio para cá, graças a Deus que você está escutando essa mensagem, porque hoje está havendo um ajustamento, um alinhamento daquilo que Deus quer que você pense acerca da sua vida e acerca do seu futuro. Aleluia. Deus é bom, queridos. E a forma como Asaf vem lidando com tudo isso. No Salmo 77, ele descreve que a dor era tão grande que ele não conseguia nem se expressar, nem falar. Alguém do diaconato podia abrir aqui para mim, por favor? E a dor era forte, tamanha, que ele não conseguia nem se expressar direito. Muitos pensamentos, muita coisa passando pela sua cabeça, agitado, angustiado, depressivo. São sintomas de pessoas que estão atribuladas na alma. E o grande confronto da alma, queridos, é na mente, é nos pensamentos. Porque aquilo que você não vence, vence você. Aquilo que você não vence, acaba vencendo você. E a primeira área que nós precisamos vencer em nossas vidas, para que 2025 seja manifesto da forma como Deus pretende, é vencendo os pensamentos que estão contrários ao plano e o propósito de Deus para nossas vidas. Mas graças a Deus, porque o Salmo 77, ele não acaba no verso 10. Naquele momento, Asaf estava atribulado, abalado, angustiado, sim. Mas não terminou por aí os Salmos. No versículo 11, assim como você leu, mantenha aberta a sua Bíblia nesses Salmos. Você vai ver que ele diz: mas, porém, eu lembro de tudo que me fizeste. Eu me recordo das tuas maravilhas do passado, dos teus milagres, do que tu fizestes pela minha vida, pela minha família, pelo povo. E no versículo 2 ele diz: estão sempre em meus pensamentos. Ou ele diz também: meditarei em todas as tuas obras e considerarei teus feitos, poderosos feitos. Aqui, o Asaf está demonstrando para mim e para você como devemos lidar com os nossos pensamentos. Como devemos nos comportar diante do nosso presente, seja bom ou ruim. Porque não importa a condição da qual estamos. Os pensamentos, eles podem vir para o mais rico ou o mais pobre. O que tem mais ou o que tem menos. O que está bem e o que não está bem. Os pensamentos, eles chegam. E se nós não vencermos alguns pensamentos, eles vão nos vencer. E precisamos ter muito cuidado com os pensamentos, com essa área dos pensamentos. Porque pensamentos, uma vez alimentados, vão se tornar em palavras. Palavras, uma vez ditas, vão se transformar e gerar comportamentos. Comportamentos geram decisões, atitudes, escolhas. Tudo se inicia onde? Nos pensamentos. Que, se alimentados, eles vão conduzir as nossas vidas. Então é por isso que precisamos ter muito cuidado em como e em quais pensamentos estamos alimentando, dando atenção. Porque só sobrevive um pensamento se dermos atenção a ele.
se alimentarmos ele. Agora, se você deixa ele passar fome, ele morre. E é exatamente isso o que Asaf está fazendo aqui, quando ele se encontra num confronto com a sua alma. Porque as condições, as circunstâncias, os pensamentos eram: ei, nada está dando certo. Deus parece que não está agindo mais. Parece que Deus não vai fazer mais nada. Parece que Deus não mais existe. Parece que Deus desistiu de você. Parece que Deus está longe. Parece que Deus se virou contra você. Asaf estava lidando com essa situação. Eu não sei se tem alguém lidando com essa situação aqui. Ei, mas Deus quer ajustar esse teu pensamento. Quer alinhar esse teu pensamento com os pensamentos dele. Pensamentos de paz. É esses pensamentos que Deus tem para mim e para você, queridos. É esses pensamentos que precisamos alimentar. Para a minha vida, para a tua vida, para a tua casa, para o teu futuro, para o teu presente. Aleluia! E no mesmo instante que aqueles pensamentos cobrem o Asaf, o salmista, ele para e diz: epa, eu não posso alimentar esse pensamento. Eu não posso dar atenção a esse pensamento. Sabe o que eu vou fazer? Meditarei, lembrarei dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor, daquilo que Ele fez por mim, por você, pela nossa casa, pela nossa família. É sobre isso que eu vou meditar, é sobre isso que eu vou pensar, é sobre isso que eu vou gastar tempo, é nisso que eu vou gastar as minhas energias. Considerarei todos os poderosos feitos do Senhor. Renovando a mente, está aqui o salmista Asaf fazendo. Ele está renovando, substituindo os pensamentos, tirando de cena os pensamentos que traziam dor, colocando em cena os pensamentos que traziam esperança. É isso ou não é que fala lá em Lamentações? O que é que fala lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21? Abre lá comigo. Existe esse livro na Bíblia? Existe esse livro na Bíblia. Capítulo 3, versículo 21. Na versão NVT diz assim. Desculpa, eu vou ler na versão NVI. Diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. É exatamente isso que o salmista Asaf está fazendo. Lembro-me do que pode me dar esperança, porque o Senhor é bom e grande é a sua fidelidade. Aquele pensamento de que Deus não está mais comigo, que Deus não está agindo mais em favor da minha vida, que Deus desistiu de mim. Eu retiro esse pensamento e adiciono os pensamentos que me dão esperança, lembrando-me de quem é o meu Senhor, lembrando-me do que Ele tem feito, do que Ele é, e isso nos enche de esperança. Sabe, queridos, você pode estar na mesma situação que o Asaf, tendo esses pensamentos descompensados, mas nessa manhã você precisa remover eles, lembrando do que o Senhor fez por tua vida, de quando Jesus te resgatou, aonde é que você estava, do que Ele fez pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. O Senhor continua sendo bom, queridos. Ele é fiel, Ele é grande. Ajuste os seus pensamentos. 2025 será maravilhoso. Aleluia. Lembra-te do que te dá esperança. As circunstâncias vão querer te fazer
pensar no pior, achando que Deus está longe, se distanciou, que não age mais em teu favor. Ei, não. Lembra-te dos feitos do Senhor na tua vida. Lembra dos milagres. Lembra daquele dia difícil que você disse: rapaz, esse dia eu não sobrevivo. Desse dia eu não passo. Ei, você está aqui hoje. Você passou. Você venceu. Deus esteve com você. Deus está com você. E vai continuar com você. Lembro-me do que me dá esperança. Foi exatamente isso o que o salmista Asaf fez. Precisamos se posicionar nos pensamentos, queridos. Não alimente aquilo que não te dá esperança. Substitua esses pensamentos por aquilo que vai te dar esperança. Porque são pensamentos de paz que Deus tem ao nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos, querido. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E esse plano é um plano perfeito, é um plano maravilhoso, é um plano bom. Por mais que estejamos passando por circunstâncias, dias difíceis, tendo que romper com nossos medos, receios, com a nossa alma, você precisa saber confrontar a sua alma. Assim como o próprio salmista, o próprio Davi fez um dia: aquieta-te, alma, fica no teu lugar, porque eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me mantém firme, aquilo que vai me fazer avançar e não retroceder. Renova a tua mente, substitui. Eu tenho certeza que se você for olhar para o que Deus já fez por você, pelos seus, você vai lembrar de grandes feitos do Senhor. E é isso que precisam estar na tua mente e no teu coração. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, querido. É o que fala Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É nessa área que tudo acontece. É nessa área dos pensamentos que seu 2025 estará sendo construído. Não é porque o seu 2024 não foi bom que o seu 2025 também não vai ser, querido. Ei, muda esse pensamento. Toma uma atitude. Decide se posicionar. O teu dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. Lembra dos feitos do Senhor. A fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor nos perseguirão enquanto estivermos aqui nessa terra. Você não vai morrer antes do tempo. Você não vai afogar e se afogar em lamúrias, em choros, em dores. Se levanta por dentro. Construa o seu 2025 dentro de você. Se fortaleça, se anime, se levante. Tudo começa nos pensamentos. E os pensamentos vão falar. Os pensamentos vão se tornar em palavras. Os pensamentos vão se manifestar na tua boca, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E você vai desfrutar de dias maravilhosos. Aleluia. Então o que é que o salmista Asaf estava fazendo? Ele estava lembrando dos feitos do Senhor. Agora, lembrar para quê? Lembrar para se fortalecer. Lembre-se até se fortalecer. Tem um slide que eu coloquei com essa frase. Lembre-se até se fortalecer. E medite até crer. Lembre-se até se fortalecer. E medite até crer. Aqueles pensamentos estão lá: ei, não vai dar certo. Você é um derrotado. Seu negócio fracassou. Você está fraco. Você está a ponto de ter uma depressão, angústias, síndromes, transtornos. Aqueles pensamentos estão lá, mas você precisa: ei, sai fora esses pensamentos, aquieta-te, alma. Eu vou lembrar dos feitos do Senhor. E aí você começa a lembrar: eu me lembro quando o Senhor
me deu a vitória contra aquele urso. Eu me lembro quando o Senhor me deu a vitória contra aquele leão. Eu me lembro quando o Senhor esteve comigo na minha casa. Eu me lembro quando aquele milagre se manifestou. E isso vai te fortalecendo por dentro. Isso vai te dando forças por dentro. E você vai meditando sobre a bondade e a fidelidade do Senhor na tua vida, a ponto de que a sua fé vai crescendo, vai aumentando. E você vai poder crer novamente que 2025 será extraordinário. É lembrar até se fortalecer, é meditar até crer, e a sua fé vai se desenvolver, querido. Essa é a chave que o salmista Asaf está aqui nos passando. E é interessante que, se for você voltar lá para o Salmo 77 e começar a perceber o que ele vem dizendo em seguida, você vai ver como ele se fortaleceu, colocando os pensamentos certos. O versículo 13 diz: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres e mostras o teu poder entre os povos. Com teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziamente, todas as direções, reluz. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Ele começou a lembrar do que Deus tinha feito no passado. Ele estava se fortalecendo. E aí começou a crer novamente no seu Deus, no Deus forte, no Deus poderoso, no Deus que abriu o mar. Ei, querido, parecia ser um dia ruim para o povo de Israel, quando eles estavam diante daquele mar. Parecia ser um dia ruim, mas o mar se abriu. Parecia ser um dia ruim para o povo de Israel, quando aquele gigante se levantou. Parecia ser um dia ruim, mas o gigante caiu. Parecia ser um dia ruim quando Jesus morreu naquela cruz. Parecia, era um dia ruim. Mas ao terceiro dia, ele se levantou, ressuscitando entre os mortos e dizendo: eu venci, aleluia. O amor venceu a morte. E são essas coisas que você tem que trazer para o seu coração. Você tem que trazer para dentro de você, se lembrando dos feitos do Senhor, dos milagres do Senhor. Ei, nós não podemos se esquecer. Nós não podemos deixar para trás tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou, sendo atribulado nos pensamentos por causa de circunstâncias presentes e temporárias, porque Deus vai reverter isso. Eu não sei você, mas eu escuto uma canção nova. Ei, está chegando uma canção nova, uma canção de celebração para a sua vida. Aleluia, se fortaleça, creia. Teu 2025 começa nos teus pensamentos e é gerado através das tuas palavras. E um cântico novo vai sair da sua boca. Diga, um cântico novo vai sair da minha boca. Aleluia, Deus pode, querido. Deus é fiel. Quanto a mim, quanto a nós não podemos deixar de falar daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele é. É exatamente o que Atos capítulo 4, versículo 20 diz. Quando os discípulos estão lá diante das autoridades, e por causa de um benefício a um homem, eles são pegos. Por causa de um grande milagre que Deus realizou através da vida deles. E eles pedem para Pedro e João: parem
de falar de Jesus. Parem de falar desse homem. Parem de falar do que ele faz e parem de falar do que vocês fizeram através dele. Aí no versículo 20 eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Queridos, eu e você não podemos deixar de lembrar e nem deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Porque eu vi câncer ser curado, eu vi placa de metal sair, eu vi paralítico andar, eu vi morto ressuscitar. E por isso eu digo, é bom demais para não crer. Aleluia! É bom demais para não crer. É disso que precisamos. Alimentar a nossa mente com os pensamentos certos. E não deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque Ele continua sendo Deus. Aquilo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Pode ser que tenha 12 anos e nada tenha melhorado na sua vida. 30 anos e nada tenha melhorado na sua vida. Talvez você diga, isso não é para mim. Talvez você diga, eu estou velho demais. Ei, Deus continua fazendo. E quanto a nós, precisamos pensar certo e falar certo, trazendo à nossa mente, à nossa memória, o que nos dá esperança. 2025 começa dentro de cada um de nós. Você precisa olhar para dentro de você, resgatar todas essas lembranças que te trazem esperança, e dizendo e crendo, é bom demais para não crer. É bom demais para não crer. Oh, aleluia. Não tem depressão que resista. Não tem síndrome do pânico que resista. A palavra vai te inundar. O Espírito Santo de Deus vai te inundar. E daqui a pouco você está transbordando no Senhor, manifestando o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Podendo testemunhar, só podia ter sido Deus. Porque Deus restaura, querido. Deus é um Deus restaurador. Diga comigo, Deus é um Deus restaurador. Ele restaurador. Aleluia. A dor pode ser na sua alma, a dor pode ser na sua mente, a dor pode ser no seu corpo físico, mas Deus restaura. Ei, Deus alinha com os céus novamente, porque Ele pode, Ele é Deus, Ele faz. Aleluia. Oh. Certa vez eu ouvi de um ministro, ele dizendo, a vitória não é quando as circunstâncias mudam. A vitória é quando eu mudo a forma de lidar com as circunstâncias. Não mais as circunstâncias têm poder sobre mim. Não mais os pensamentos têm poder sobre você. Você precisa, querido, se encher no Espírito, dominando os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Ei, não tem para ninguém, não tem para depressão nenhuma, síndrome nenhum, transtorno nenhum. Deus pode fazer. E Ele vai restaurar a mente, Ele vai restaurar os teus pensamentos, Ele vai restaurar o teu corpo, a tua vida. Você crê nisso? É lembrar até se fortalecer, meditar até crer, querido. É bom demais para não crer. Aleluia, eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos gerar e preparar o nosso 2025, se fortalecendo nos nossos pensamentos. E essa canção precisa sair da sua boca com força, com coragem, com intrepidez, com ousadia.
Assim como aqueles discípulos disseram: ei, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sabe o que aconteceu depois? Eles foram liberados. E aí, quando eles estavam orando ao Senhor, eles disseram: Senhor, concede-nos mais ousadia e coragem para falar da tua palavra e do Cristo vivo. Aleluia. Talvez nessa manhã o que você precisa é substituir alguns pensamentos aí. É trocar esses pensamentos de dor por pensamentos de celebração. Trocar esses pensamentos por pensamentos que vão te dar esperança, querido. É bom demais para não crer. É bom demais para não crer.